Se a sua filha surda porque ela acabou de olhar quando eu falei, Helena travou na hora. O balde quase caiu da mão. No corredor silencioso daquela manso enorme, a voz de Caro Valente parecia ecoar por todas as paredes. Caro era daqueles milhões que todo mundo conhece de ouvir falar, mas ninguém realmente conhece de verdade. Dono de uma grande indústria farmacêutica em São Paulo, vivia trancado numa casa perfeita e gelada, sem foto, sem risada, sem vida. Ele mandava em tudo, distancia por e-mail, por telefone. Quanto menos gente por perto, melhor. Foi ali que Helena Faxineira apareceu tentando segurar o mundo com as duas mãos, uma no pano de chão, a outra na pequena Nina, sua filha de 2 anos. A menina tinha sido dada como surda desde bebe. Os médicos diziam que não havia nada a fazer. Ela não falava, não chorava alto, não reagia às vozes. Existia em silêncio. Por isso Helena a levava escondida para o trabalho. Melhor correr o risco do patrão descobrir do que deixar a filha sozinha. Até que um dia o destino resolveu agir. Caro saiu do escritório mais cedo, distrado no celular, e parou ao ver uma criança sentada no chão do corredor, brincando com um ursinho. Sem barulho, sem choro, sem nada. Ele abriu a boca para reclamar, mas quando chamou Helena, Nina virou na mesma hora, como se tivesse sentido a voz dele. Naquele segundo algo mudou. No na vida da menina, mas no coral do homem mais frio de São Paulo. Caro ficou parado sem saber o que fazer com aquela informal que ele parecia ter visto. A menina virou quando ele falou. Não foi coincidência. Não foi reflexo. Foi real. Real. Direta. E aquilo mexeu com ele de um jeito que nem o PR Caro entendia. Helena chegou ofegante, abrando Nina como quem tenta esconder o mundo inteiro dentro dos braus. Senhor Caro, por favor, eu posso explicar. Mas ele não respondeu. Apenas observava a criança com um olhar que ninguém na casa jamais tinha visto nele curiosidade. Interesse. Vida. Nos dias seguintes, Caro tentou fingir que nada tinha acontecido. Tentou se trancar no escritório, mergulhar em relatrios, ignorar os ecos daquele corredor silencioso. Mas sempre voltava a pensar em Nina. Na forma como ela tinha estendido os bracinhos para ele sem medo, sem reserva. Como se enxergasse algo nele que nem ele mais via. Até que numa tarde calma, ele ouviu um som leve, quase imperceptível, o arrastar de um brinquedo no chão. Abriu a porta devagar e encontrou Nina sentada inquieta, olhando ao redor, como se procurasse algum. Quando ela o viu, sorriu. E estendeu novamente os braus. Caro sentiu o peito apertar. Era um gesto simples, mas que quebrava tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Ele, o homem frio, inacessível, temido, agora, hesitava diante de uma criança de 2 anos. Dessa vez não recuou. Ajoelhou-se e pegou Nina no colo. A menina deitou a cábia em seu ombro, como se aquele fosse um lugar familiar. E Caro, sem entender por que, sentiu um N na garganta. Quando Helena apareceu na escada e viu a cena, congelou. Senhor, o senhor não precisa? Ela me ouviu, interrompeu. Caro baixinho, ainda olhando para Nina. Como ela me ouviu naquele dia. E acho que houve isso aqui, ele disse, tocando o peito da pria camisa na altura do coral. Helena desviou o olhar, tomada por uma mistura de esperança e medo. Caro colocou Nina de volta no chão com cuidado. Eu quero entender o que está acontecendo com ela. Me deixe ajudar. A frase caiu entre eles como algo impossível e inesperado. Helena levou a boca tentando conter o choro. Porque naquele momento ela percebeu o ciúncio. Da menina tinha acabado de despertar o coral de um homem que não sentia nada há anos. A estria deles estava escomeando. A partir daquele dia, algo mudou na Manso. No de forma gritante, mas em pequenos detalhes quase invisíveis, como quando o sol entra devagarinho por uma janela fechada há anos. Caro começou a observar Nina de um jeito diferente. No como a filha da faxineira, mas como um místrio que ele precisava entender e proteger.
Ele instalou uma tela extra no escritrio para acompanhar as cimeras do corredor, fingindo para si mesmo que era apenas por segurana. Mas a verdade era outra. Ele queria ver se ela reagia a sons, movimentos vibrais. E reagia. Quando uma porta batia ao longe, Nina virava levemente a cabeça. Quando Caro deixava cair uma caneta no chão, ela piscava mais rápido. Quase nada. Coisas que qualquer pessoa ignoraria. Mas ele não ignorou. Aos poucos, o homem frio começou a criar testes improvisados. Batia com os dedos na mesa, fazia rudos graves no celular. Pegava o tamborzinho colorido de Nina e dava leves toques. E Nina seguia o som. Sempre os graves. Sempre as vibrais. Foi numa tarde dessas que algo aconteceu. Caro saiu do escritrio e se sentou no chão, a poucos metros de Nina. A menina olhou surpresa, como se achasse engraçado ver aquele homem tosrio ali no tapete tentando não parecer deslocado. Ele bateu no tambor. Uma vez. Duas. Nina abriu um sorriso e começou a engatinhar na direção do som. Devagar. Segura. Como se cada vibral fosse uma pista do caminho certo. Quando chegou perto, tocou o tambor com a mozinha. Seus olhos brilharam. Caro sentiu um calor forte subir pelo peito. Algo quebrando, cedendo, se abrindo. Vox sente isso, ele murmurou quase sem voz. Helena, ao descer a escada, parou ao ver os dois juntos no chão. Caro batendo o tamborzinho. Nina rindo sem emitir som. A cena mais improvável do mundo. Senhor Caro! Ele levantou o olhar devagar, como se tivesse sido pego fazendo algo íntimo demais. Os emidicos erraram Helena. Ela no completamente surda. Helena levou a mão ao peito, sentindo as pernas fraquejarem. Como assim? Ela reage. Pouco mais reage. E eu vou descobrir o porco. Vou descobrir tudo. Aquela promessa dita com voz firme entrou fundo no coral dela. Ninguém nunca tinha prometido nada por Nina. Ninguém nunca tinha se importado tanto. Naquele instante, Helena percebeu Caro não estava apenas estudando a menina. Ele estava começando a sentir por ela. E isso mudaria o destino dos TRS para sempre. A descoberta virou uma obsesso silenciosa dentro de Caro. Ele, que sempre foi movido por lógica e controle, agora se pegava dominado por algo que não sabia nomear, uma mistura de preocupar afeto e culpa que crescia a cada novo detalhe sobre Nina. Para entender o que estava acontecendo com ela, Caro procurou informes, ligou para contatos antigos, pediu relatrios, investigou discretamente o passado emídico da menina. E foi aqui o nome que ele não conhecia, Dr. Elvaro, começou a aparecer mais do que deveria. Dona Zelma, sempre atenta, percebeu a inquietal do patro e resolveu ajudá-lo. Entregou os papis nomes endereus. Bastou uma noite para que Caro conectasse tudo às doses exageradas de um antibitico forte, a parceria do emídico com laboratórios duvidosos, reclamais escondidas em fruns de mês, e o pior, casos parecidos com o de Nina. Ele sentiu o sangue ferver. No dia seguinte, Helena encontrou Caro diferente. Não era frieza, era raiva contida. Propsitu. Ele pediu que ela se sentasse, colocou os documentos na mesa e disse apenas: Helena, algum fez isso com a sua filha. A expresso dela se desfez. Era como se o chão desaparecesse. She respirava ripido, apertando Nina no colo, incapaz de acreditar. O senhor T dizendo que ela não nasceu assim? Não. Caro confirmou firme. Ela foi medicada com algo perigoso. Algo que nunca deveria ter chegado perto de uma criança. Helena desabou. Não era tristeza, era uma dor profunda de injustia, de impotência. Caro ficou ali sem saber tocar, sem saber consolar, mas pela primeira vez em anos, sentindo vontade de tentar. Ele puxou uma cadeira, sentou ao lado dela e disse baixinho: Eu vou resolver isso. Vou fazer ele pagar por tudo. Helena levantou o rosto, os olhos marejados, sem entender por que um homem como aquele estava se importando tanto. Por que, senhor Caro? Por que o senhor está fazendo isso por N.A.? Caro desviou o olhar. Nem ele sabia explicar direito, mas a verdade escapou antes que pudesse segurar. Porque ninguém deveria sofrer por causa do ciúncio de outra pessoa. E por quê? Parou, respirou fundo.
porque Vox duas me fizeram sentir algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Helena segurou o choro com as duas mãos, sem saber se tremia de medo ou de esperança. Naquele instante, sem perceber, eles deram o primeiro passo para se tornarem algo que nenhum dos dois imaginava aliados. E talvez mais do que isso. Caro não era um homem de esperar. Quando descobria algo, agia. E dessa vez, não seria diferente. Em menos de 24 horas, LJ havia contratado um investigador particular, reunido documentos cruzados em formas e preparado um dossiê completo contra o MDico, que tinha destruído a áudio de Nina. Enquanto isso na Manso, o clima mudava. O silêncio no era tão pesado. Caro aparecia mais no corredor, perguntava por Nina, observava seus movimentos como quem guarda algo precioso e frágil. Helena notava, mas não dizia nada. Era como ver um muro de concreto começar a rachar devagar. 2 semanas depois, o investigador ligou confirmando tudo. O Dr. Elvaró era culpado, e mais crianças tinham sido vítimas da mesma negligência. Caro sentiu o mundo ferver dentro dele. Era raiva indigna, mas também uma sensação de misso. Ele queria justiça não é por Nina, mas por todas aquelas famílias. Naquela noite chamou Helena ao escritório. Ela sentou insegura com Nina dormindo no colo. Caro colocou uma pilha de documentos diante dela. Eu tenho tudo o que precisamos. Provas, laudos, depoimentos, esse medico não vai machucar mais ninguém. Helena folheava as páginas com mostras. Eu nunca poderia ter feito isso sozinha. Caro respirou fundo. Vox no est, sozinha, no mais. Ela ergueu o olhar e encontrou algo inesperado nos olhos dele. Cuidado. Não era pena, não era obrigal. Era cuidado de verdade. Os dias seguintes foram uma mistura de tenso e ternura. Caro falava com advogados, organizava reuniões, reforava a segurança da Manso. Temia que o MDico, ao descobrir o processo, reagisse de forma desesperada. E ao mesmo tempo passava cada vez mais tempo com Nina. Fazia testes com MC grave, tocava o tamborzinho, batia palmas devagar. Cada pequena real da menina era celebrada como milagre. E de certo modo era mesmo. Uma tarde, enquanto Helena limpava a sala, ela se virou e flagrou a cena que nunca imaginou ver. Caro sentado no tapete. Nina no colo, ambos rindo de um jeito silencioso, ela pela vibral do tambor, ele pela alegria inesperada que aquela criança trazia. Helena sentiu o coral encher, porque ali naquele instante simples ela percebeu que nu era a áudio de Nina que estava voltando para a vida. Era Caro. E talvez ela também. Caro não sabia mais onde terminava o dever e comeava o sentimento. Tudo nele estava misturado, embaralhado, vivo demais. E isso o assustava, mas ao mesmo tempo dava foras. Depois de dias reunindo provas, ele finalmente tomou coragem. Para o passo que mudaria tudo, marcou consulta com a melhor especialista em áudio infantil de São Paulo, a doutora Mayra Duarte. Não era barato, muito menos acessível para algum como Helena, mas Caro nem hesitou. Ele queria respostas. E queria esperança. Quando contou a novidade, Helena ficou plida. Mas, senhor Caro, essa medica deve cobrar uma fortuna, eu pago. Ele respondeu firme. E não quero discurso sobre isso. Helena tentou insistir, mas percebeu que não havia brecha. Era a primeira vez que algum investia na SAD de Nina, sem interesses, sem querer nada em troca. Esse por querer, vê-la bem. Isso mexeu com ela de um jeito que ela tentou esconder, mas Caro percebeu. No dia da consulta, os EQS entraram na clínica juntos como uma família, embora nenhum deles dissesse isso em voz alta. Caro manteve Nina no colo, enquanto aguardavam, balanando suavemente a menina, algo impensível, semanas antes. Helena observava aquele cuidado silencioso e sentia algo crescer dentro dela, algo perigoso, doce e inevitável. Os exames foram longos. Nina ficou assustada, mas sempre procurava Caro com os olhos, e ele estava segurando sua mozinha firme presente. Quando a doutora Mayra finalmente entrou na sala com os resultados, o silêncio pesou. Nina, no totalmente surda, disse a doutora. Helena levou a boca.
Caro fechou os olhos como se aquilo confirmasse tudo o que a notícia da doutora parecia iluminar a sala inteira. Ela tem áudio residual, explicou a doutora Mayra com calma. Pouca, mas suficiente para responder a sons graves. Com cirurgia e terapia, Nina pode aprender a ouvir e a falar. Helena começou a chorar sem fazer barulho, como quem tem medo de que a esperana desapareça se respirar fundo demais. Caro apenas colocou a mão sobre a dela, e dessa vez ela no afastou. Na volta para Amanso, o carro ficou em silêncio. No silêncio frio de antes, mas um silêncio cheio de futuro. No meio do caminho, Caro parou o carro num estacionamento vazio. Helena achou que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa. Ele respirou fundo, olhando pelo retrovisor, onde Nina dormia abraada ao ursinho. Eu quero arcar com tudo, disse Srio. Cirurgia, tratamento, terapia, tudo. Ela merece essa chance. Helena negou com a cabeça confusa. Eu não posso aceitar mais isso do senhor. No sobre aceitar, interrompeu Caro. Sobre fazer o que certo. E porque ele hesitou como se lutasse contra algo dentro de si. Porque ela me fez lembrar como estar vivo. As palavras ficaram no ar quentes em pós-vez de ignorar. Helena sentiu o peito apertar-no de medo, mas de algo novo que ela vinha tentando evitar a feio. Confiana. Ela tocou o brau dele com cuidado. Obrigada, Caro, por tudo. Quando chegaram manso, encontraram um envelope sem remetente na porta. Caro abriu e leu o bilhete com o maxilar travado. Pare com o processo. Ou vai se arrepender. Helena empalideceu. Foi ele, não foi sim? Caro respondeu a voz fria como gelo. Mas ele não vai nos intimidar. Naquela noite, reforou a segurana, ligou para o advogado e garantiu que ninguém entraria na Manso sem sua autorização. A Próteu agora era total física e emocional. Enquanto isso, Nina brincava tranquila no tapete, sem entender nada. E Caro, observando a menina e Helena ao seu lado, soube com absoluta clareza, ele não estava apenas lutando por justiça, estava lutando por elas. E não perderia essa batalha por nada no mundo. A Manso, antes silenciosa como um timulo de luxo, agora parecia respirar diferente. Não era barulho, era presena. Era vida. E aos poucos aquilo ia desmontando Caro por dentro. Com a segurana reforada, seguranas em cada entrada e cimeras novas instaladas, Caro trabalhava do escritrio, mas a mente estava sempre no corredor onde Nina brincava. Ele se pegava levantando a cada meia hora para ver se ela estava bem. E quando não levantava, olhava pelo monitor extra que ele mesmo instalou. Helena percebia essa mudança. Percebia como ele desacelerava o passo ao passar por Nina. Como se ajoelhava para entregar um brinquedo. Como sorria, sem perceber, quando ela estendia os bracinhos para ele. Um dia, enquanto Helena arrumava o segundo andar, Caro colocou no celular uma M-Sica, com graves profundos, aquela que Nina parecia sentir mais do que ouvir. Abaixou-se perto dela e deixou a melodia pulsar pelo chão. Nina parou, olhou para o celular e Ento abriu a boca, emitindo um som curto, rouco, mas cheio de vontade. Caro congelou. Nina tentou de novo. Outro som. Helena, ouvindo do corredor, desceu correndo. Aconteceu alguma coisa. Caro se virou, os olhos brilhando de um jeito que ela nunca tinha visto. Ela tentou falar Helena. Ami cobriu a boca emocionada e abraou a filha. Nina sorriu sem entender o que tinha provocado nos dois. Aquela noite não terminou ali. Mais tarde, quando Nina dormiu, Helena encontrou Caro sentado no sofá, a luz baixa, iluminando apenas parte do rosto dele. Havia algo quebrado e reconstruído ali dentro. Vox ist bem, ela perguntou sentando ao lado dele. Ele demorou para responder. Eu não sei. Faz tanto tempo que não sinto nada assim. Assim como Caro respirou fundo como quem confessa um crime, medo e esperança ao mesmo tempo. Helena sorriu com tristeza. Eu também tenho medo, Caro. Mas ter medo significa que agora existe algo a perder. Ele a olhou de verdade, sem miscaras. E pela primeira vez não fugiu. Eu não quero perder Vox duas. Helena sentiu o coral parar por um segundo. No era uma declaral.
Era um pedido silencioso. Um passo que nenhum dos dois sabia se podia dar, mas que Joto estavam dando sem perceber. Naquele momento, naquela sala que antes era fria, comeou algo novo. Algo que nem eles nem o destino seriam capazes de deter. A nótia da audiência preliminar caiu sobre todos como uma onda gelada. Em 2 semanas, Caro e Helena encarariam o médico responsável pela dor de Nina. O clima na Manso mudou-no por medo, mas por tenso. A expectativa pesava no ar. Breno, o advogado, foi direto. Ele vai tentar destruir Vox. Vai jogar sujo. Precisamos estar preparados. Helena assentiu, mas a insegurança brilhava nos olhos. Ela sabia o quanto era fácil humilhar algum pobre algum sem voz. Mas pela primeira vez ela não estava sozinha. Nos dias que seguiram Caro, ficou ainda mais presente. No S como protetor, mas como algum que estava aprendendo a sentir de novo. Ele se dividia entre reuniões virtuais e momentos no show da sala, ajudando Nina a descobrir sons, vibrais, gestos. Cada havano dela parecia acender uma luz dentro dele. Uma noite, enquanto Helena dava banho em Nina Caro, ficou encostado na porta, observando em silêncio. O carinho da Mi, a delicadeza dos movimentos, a forma como Nina relaxava nos braços dela, tudo isso tocou algo profundo nele. Vocuma-me incrível, ele disse quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Helena parou surpresa. Sou-se uma mulher tentando não falhar com a filha. No Voc faz mais do que isso. Voc luta por ela com tudo que Saint-Nimken tem. Helena sorriu emocionada. E ela tem sorte de ter Voc também. Caro desviou o olhar vulnerável, como raramente deixava transparecer. Ele não se sentia digno daquela frase, mas queria ser. Um dia antes da audiência, Breno ligou de novo. O Dr. Elvaro ofereceu um acordo. Muito dinheiro, basta Vox desistirem. Caro sentiu o sangue ferver. Recuse. Não quero o dinheiro dele. Eu quero justia. Helena, ao ouvir isso, ergueu o olhar. Eu também. Minha filha merece a verdade num silêncio comprado. Nessa mesma noite, depois que Nina dormiu, os dois ficaram conversando na cozinha. Falavam baixo, quase sussurrando, como se dividir fragilidades exigisse cuidado. Se a gente ganhar, o que acontece depois? Helena perguntou. Caro respirou fundo. Depois Voxes continuam aqui. Comigo. Helena sentiu o coral acelerar. Caro segurou a modela sem hesitar. Eu não quero perder Vox, Helena. Ela não respondeu com palavras. Apenas se aproximou e encostou a testa na dele. Era o comeu de algo inevitável. Algo que os unia no pelo ciúncio de Nina, mas pelo amor que nascia entre eles. O dia da deciso chegou como um peso no peito de todos. Caro acordou antes do sol, vestiu o terno mais brio que tinha e desceu para a cozinha. Encontrou Helena J. de pé, com olheiras profundas e as mãos tremendo enquanto preparava café. Ela tentou sorrir, mas o medo estava estampado em cada gesto. Vai dar tudo certo, Caro, disse aproximando-se devagar como quem não quer assustar. Helena apenas assentiu, mas os olhos marejados entregavam a ansiedade. Nina acordou logo depois, estendendo os bracinhos para Caro, que a pegou no colo sem pensar. Ele respirou o cheirinho dela e sussurrou mesmo sabendo que ela ainda não podia ouvir como uma criança comum, hoje por voz pequena. No caminho para o Frum, o silêncio entre ele e Helena era cheio de pensamentos. Quando chegaram Brenos Notua, os esperava com a pasta de documentos e uma firmeza que reconfortava. A sala de audiências estava cheia. Outras famílias, outras dores, outras esperanças. E do outro lado, o Dr. Elvaro, postura arrogante, sorriso frio cercado de advogados. O juiz entrou e o clima mudou na mesma hora. Helena foi chamada para depor. As pernas tremiam, mas ela respirou fundo e encarou o advogado do médico. Ele tentou humilhá-la, insinuar que ela estava atrás de dinheiro que era manipulada por Caro. Mas a verdade saiu de dentro dela como um grito silencioso. Eu quero que minha filha tenha a chance de ouvir. A chance que ele tirou. Caro sentiu o peito arder. Ele queria levantar, defender, proteger, mas confiou nela. E ela foi gigante. Depois de horas, o juiz pediu silêncio. O momento parecia interminável.
Declaro o Ru culpado por negligência e MF. Helena cobriu o rosto e chorou. Caro a abraou, sentindo o mundo finalmente desatar um N antigo dentro dele. Ao sarem do frum, o sol parecia mais forte. Nina nos braus da me sorria, sem entender nada, mas era como se pressentisse a vítrea. Caro passou o brau pelas costas de Helena e disse com a voz baixa e emocionada: agora comea a parte boa. Agora ela vai ouvir. E pela primeira vez, Helena acreditou naquilo sem medo, porque agora eles não estavam mais lutando sozinhos. Eram uma família mesmo que ainda ninguém tivesse dito isso em voz alta. 3 meses depois da centena, a vida de todos Jo era outra mais leve, mais barulhenta do jeito certo, mais cheia de esperança. A cirurgia de Nina tinha sido um sucesso. Dias de nervosismo, noites de oral silenciosa e, enfim, a atival do implante coclear. Ninguém naquela sala jamais esqueceria o momento em que Nina virou a cábia ao ouvir o primeiro som. Era leve, quase um sussurro eletrônico, mas para eles foi como um trovo de alegria. Caro chorou. Helena desabou. E a doutora sorriu como quem testemunha um milagre. Desde então, a rotina virou amor e trabalho. Fonoaudiloga. Todos os dias, exercícios, brincadeiras sonoras, missicas, com graves marcados que faziam os olhinhos de Nina brilharem. Ela ainda se assustava às vezes, mas era corajosa. Incrivelmente corajosa. E ento numa mãe qualquer, no meio de um acesso simples de treino, aconteceu. Ma'am. A palavra saiu frigil, tropeando no ar, mas era clara. Era real. Helena caiu de joelhos abraando a filha, tremendo como se o mundo tivesse parado ali. Caro assistiu cena com as mãos no rosto, tentando conter a emo que sempre jurou no sentir. Mas o golpe final, aquele que quebrou de vez as defesas dele, veio semanas depois. Nina estava brincando no tapete quando Caro entrou na sala. Ela levantou a cábia, abriu um sorriso enorme e disse: Papai. Caro congelou. O coral dele, que passou anos escondido dentro de uma fortaleza gelada, finalmente bateu com fora. Helena colocou a mão na boca, lágrimas escorrendo sem controle. Ele se ajoelhou devagar, pegou Nina no colo e a apertou contra o peito, como se prometesse protegê-la para sempre. Eu te aqui pequena sempre. Naquela mesma noite, com Nina dormindo e a casa silenciosa, Caro sentou ao lado de Helena, no sofá. O clima estava diferente, calmo, profundo, inevitável. Ele segurou a mão dela e disse com a voz baixa, mas cheia de certeza: Eu quero Vox comigo. Não é se hoje, mas para a vida inteira. Helena arregalou os olhos, o coral disparado. Caro! Ele respirou fundo como quem atravessa uma porta sem volta. Casa comigo. Deixa eu ser oficialmente o pai da Nina. Deixa eu cuidar de Vox para sempre. Helena começou a chorar antes mesmo de responder, cobrindo o rosto com as mãos, rindo e soluando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. E ali naquele instante simples e perfeito, o homem mais frio de São Paulo encontrou o que passou anos acreditando que tinha perdido uma família inteira viva, barulhenta, do jeito mais bonito. O casamento foi simples, bonito e cheio de emo do jeitinho que a estria deles merecia. No jardim da Manso, que antes era fria e silenciosa, agora havia flores laus brancos e cadeiras ocupadas por gente que realmente torcia por aquela nova família. Dona Zelma entrou de braudado, com Caro orgulhosa como uma mi. Breno, o advogado, estava curvado sobre a câmera do celular, filmando tudo, com um sorriso que ninguém imaginava ver naquele homem cirril. E Nina, a Nina, era o centro do universo. Com um vestidinho branco e o processador do implante decorado com adesivos coloridos, ela caminhava entre os convidados como se tivesse nascido para aquele momento. De vez em quando chamava mami ou ento papai, e cada palavrinha dela parecia encher o ar de luz. Quando chegou a hora dos votos, Caro segurou as imãos de Helena e sentiu um N subir pela garganta. Eu achei que meu coral tinha acabado, que não tinha mais espal para nada, mas Vox me devolveram a vida. Eu prometo cuidar de Vox, proteger Vox e amar Vox até o fim. Helena, chorando, respondeu:
Vok salvou a minha filha, e sem perceber salvou a mim também. Obrigada por escolher a gente. Eles se beijaram, e Nina bateu palminhas rindo alto, um som que meses antes parecia impossível. A festa foi simples com bolo caseiro e emicica baixa para Nina no se assustar. Mas foi a noite mais feliz da vida deles. A estria de Caro, Helena e Nina mostra uma verdade poderosa. Às vezes o amor chega quando a gente menos espera e nas formas mais improvéis. Mostra que ninguém tu frio que no possa ser tocado, que ninguém tu pequeno que no possa mudar tudo ao redor, e que um gesto de cuidado pode abrir portas que estavam fechadas. Anos. No fim, não foi Nina que aprendeu a ouvir, foi Caro que aprendeu a sentir. Foi Helena que aprendeu que não estava sozinha. E foi a vida que mostrou que sempre existe um recomeço pós-vel. E Vok o que faria no lugar deles? Deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se essa estria tocou seu coral, e se inscreva no canal para mais estrias que emocionam, inspiram e fazem a gente acreditar no amor.